Voltando ao nosso estudo nas Sagradas Escrituras e nesse tema que temos já desenvolvido por duas outras oportunidades e hoje sendo a terceira oportunidade, o tema identificando a época em que vivemos, dentro dos tempos colocados por Deus. Temos visto até agora, primeiramente baseando-nos em Daniel capítulo 2, que se ali no capítulo 2 de Daniel foi colocado para Nabucodonosor e para Daniel que 5 reinos estariam no mundo, temos no argumentar dentro das Sagradas Escrituras, visto que já estamos no 5º reino, no último, que na estátua de Nabucodonosor, nas suas 5 partes, estamos já nos pés e mais propriamente já estamos nos dedos, ou seja, estamos no fim já do último reinado no mundo. Reinado esse que já foi apresentado do sistema de muitas nações, 10 nações na conta de Deus, numeração de Deus, que significa uma multiplicidade de nações que estão tendo um propósito de se reunirem para terem um comando só, o que a Bíblia já afirmou, dizendo que esses reinos, essa multiplicidade de reinos não estaria unida entre si, mas teria um propósito comum de terem um governo único. Portanto, é esse o tempo que estamos vivendo. Para nós que estamos observando o clima do mundo, o sistema político de governo do mundo, quem estabelece as leis e determina tudo é justamente a ONU, que é a decisão de todos os países quando se reúnem. As nações não têm agora um império de algum título, como antes foi o caldeu, ou o medo-persa, ou o grego, ou o romano. Agora todos estão reunidos, decidindo juntos aquilo que lhes convém, apesar de não terem união entre eles. Mas isso provém de Deus, de que ele esteja com o propósito de ter um governo central. Muito bem, estamos no final do último reino deste mundo. Precisamos entender, se é o último reino deste mundo, estamos perto do fim, que não vai ter continuidade. A palavra é clara quando Pedro diz: com um grande estrondo tudo passará, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Hebreus capítulo 1, tudo isso, todo esse universo vai ser enrolado como panos velhos que para mais nada servem. Não aguardem coisas para o futuro, novos reinos, novos sistemas de governo, nova ordem política, nem um tal de milênio, também não. Ainda que existe palavra sobre o 1000 anos, mas não é dentro de uma continuidade neste mundo. Precisamos depois compreender este tempo que muitos chamam de milênio, e oportunamente vamos estar entrando neste assunto também. Mas depois, num segundo estudo, passamos para Daniel capítulo 9, quando vimos que Deus determinou tempos sobre o mundo, 70 semanas, e estipulou que estas 70 semanas teriam o início de contagem com Ciro o Persa, quando emitisse o decreto da libertação do povo israelita e o seu retorno à terra de Canaã para reconstruir o templo e a cidade. Aí começou as 70 semanas, início. Mas a palavra em Daniel capítulo 9 disse-nos que 7 semanas e 62 semanas passariam até que chegasse o Messias.
Então, quando Jesus se manifestou a este mundo, nascendo em Belém, completava-se 69 semanas. Opa, mas são 70. E vimos que 70 vai até o arrebatamento da igreja e a nossa entrada na eternidade. Com isso podemos concluir, e temos estudado, que de Jesus Cristo até a eternidade, por Deus é uma semana só. E já temos 1000 ou 2013 anos aproximadamente. Mas para Deus estamos dentro da última semana, dentro dos 7 últimos dias para a humanidade. 2000 anos para nós? Para Deus ainda não completou 7 dias. Mas vimos pelo verso 27 do capítulo 9, e aí podemos identificar a contagem de tempo de Deus, que não é humana de forma nenhuma, que quando Jesus morre na cruz do Calvário, fazendo cessar sacrifícios e ofertas de manjares, ou quando, se alguns assim preferem, quando o templo é destruído e não mais se oferece sacrifícios, nem se apresentam ofertas ao Senhor nosso Deus, porque a lei estipulava que tinha que ser no templo. Não tendo templo, não tem sacrifícios pela lei, dentro do exercício ministerial da ordem de Arão, porque uma nova ordem sacerdotal iniciava-se em Cristo Jesus, ordem segundo Melquisedeque. Aí diz, na metade da semana. Então, Jesus nascer a Jesus morrer, na contagem de Deus, 3 dias e meio, ou seja, cerca de 33 anos. Mas da morte de Jesus até hoje, estamos no desenvolvimento dos 3 últimos dias da última semana, ou para o fim de todas as coisas na face da terra e entrarmos na eternidade. 33 anos, para Deus 3 dias e meio. 2013, tirando 33, 1980, para Deus ainda não terminou 3,5. 3,5 dias finais, que por Satanás ter sido derribado do céu e vindo à terra, está trazendo grande aflição na terra. Sobre a asa das abominações viria o assolador. Estão determinadas assolações, guerras até ao fim. Aí está a grande tribulação que outros esperam para a frente, mas não, é agora, desses 3 dias e meio últimos, que a palavra de Deus colocou Jesus crucificado até o tempo da eternidade. Assim sendo, vamos estar continuando agora, após essa breve revisão, ainda identificando, como temos tido esse título, identificando a época em que vivemos dentro dos tempos colocados por Deus. Estamos no final do último reino na face da terra, estamos nos 3,5 últimos dias determinados por Deus para a humanidade. E hoje vamos ver no outro aspecto, considerando aquilo que Deus estabeleceu como que acontecimentos na terra, determinados ao toque de 7 trombetas. Abramos para isso Apocalipse capítulo 8 e vamos desenvolver esse estudo nosso, ainda identificando o tempo que vivemos, dentro do tempo estabelecido por Deus. Anteriormente, a revelação bíblica, a partir do capítulo 6, apresenta Cristo Jesus abrindo os selos do livro de Deus, e os desígnios de Deus foram apresentados. Mas, dentro dos desígnios de Deus, estipulado isso, revelado isso através da abertura do livro de Deus, pelo desatar dos seus selos, o abrir dos seus mistérios, que eu tenho chamado de desígnios. No capítulo 8, verso 1, diz assim: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora.
E verso 2: e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Paremos aqui. 7 trombetas. 7 anjos para tocar cada um a sua trombeta. Entendamos que ao toque da trombeta, coisas vão acontecer. Deus dá a ordem, algo acontece ou inicia o acontecimento. E os toques das trombetas se desenvolvem rapidamente. A partir do verso 7, o primeiro anjo toca a trombeta, sucessivamente o segundo, o terceiro, o quarto, e males existem sobre a face da terra. No capítulo 9, temos o toque da 5ª trombeta. Observe que passo ligeiramente, porque o nosso objetivo é identificar o tempo que estamos vivendo. E no momento não há compreensão desses toques de trombetas, mas todos eles determinam acontecimentos e são males sobre a face da terra, que no capítulo 9 vai dizer para nós, após o toque da 6ª trombeta, no verso 13, de que o objetivo de Deus é que os homens se despertem por correção, males, castigos que vêm, para que possam entender do tempo que estão vivendo e da necessidade de voltarem-se para o seu Criador. Muito bem, tanto assim que chegamos ao capítulo 10. Observem, recapitulando o capítulo 9, só apresentei que há o toque da 5ª trombeta, há o toque da 6ª trombeta e a consideração de que os homens não se arrependem. É o verso último desse capítulo 9. Entrando no capítulo 10, o que queremos destacar aqui é o verso, primeiramente, 5, quando se diz: e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar, o que nele há, que não haveria mais demora. E o verso 7, podemos ler até juntos, para gravarmos, diz assim, leiamos: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, observe que tudo conduz ao toque da 7ª trombeta, quando os mistérios de Deus vão ser abertos, cumpridos. Passando ao capítulo 11, procurando seu objetivo dentro do nosso tema, identificando a época em que vivemos, o verso 15 do capítulo 11 vai dizer: e tocou o 7º anjo a trombeta. Paremos até aqui. Rápido. As 7 trombetas foram trocadas. Dentro desta visão, desta revelação de 7 toques de trombeta com seus acontecimentos, pronto, a 7ª trombeta foi tocada. É a última. É a última. E o que acontece quando se toca a 7ª trombeta? Aí vem o capítulo 12, que revela para nós. No verso 1 podemos ler: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz.
ao toque da sétima trombeta, a revelação de acontecimentos como esse, através de visões que são mostradas a João. Não será uma visão, mas serão várias visões na sétima trombeta. Observem, apresenta-se uma mulher grávida. Quem é esta mulher? Mas no verso 5 se declara: e deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Identificando a época em que vivemos, atentemos ao toque da sétima trombeta, quando se revela os mistérios de Deus. Temos o apresentar do nascimento de Cristo Jesus, que é aquele varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho já foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Nitidamente, sem margem de dúvida, que é Cristo Jesus. Então, observem que época que vivemos após o toque da sétima trombeta, quando já ao toque da trombeta, primeira visão que temos aqui anunciada no capítulo 12, é Jesus vindo ao mundo, cumprindo as palavras do profeta Isaías: um filho se nos deu, um menino se nos nasceu, Cristo Jesus, e com ele está o cetro, com ele está o reinado, e ele foi tomado para Deus e seu Pai. Em poucas palavras, já resumiu todo o ministério de Cristo Jesus na Galileia e na Judéia. E já foi Jesus para o céu e está sentado ao trono do Pai. Rapidamente, que época estamos? Sétima trombeta. Depois que Cristo Jesus já foi revelado ao mundo e já se cumpriu o seu ministério. Aqui chama a atenção, voltando para Gálatas capítulo 4, na revelação que temos e que Paulo trouxe para nós de uma forma clara, simples, direta, quando no verso 4, Gálatas capítulo 4, também verso 4, diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para reinos. E porque somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, que significa Pai. Mas observe o verso 4. Quando é que veio para nós este acontecimento? Quando é que Jesus se manifestou ao mundo? Grande mistério: o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Emanuel, é mostrado ao mundo, cumpre o seu ministério. Mas Paulo chama isso de início, meio, não, ele chama plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos. Pelas afirmações dos estudos anteriores e por essas poucas palavras já nesse desenvolvimento, nós não estamos, irmãos, com muito tempo pela frente, já estamos no fim. A única coisa que detém-nos ainda na terra, ou que a terra ainda existe, é a palavra que encontramos em Apocalipse, no capítulo 6, também nos evangelhos encontramos que Deus está dentro do seu processo de trazer a mensagem salvadora às gerações que vêm na terra, e isso vai perdurar até que se complete o número dos salvos. A única coisa que detém os tempos é a salvação proposta por Deus ao mundo, à humanidade. E se uma geração não satisfez, continua vindo gerações que recebem a mensagem de Deus, e todo aquele que crê vive e passa para o reino de Deus. E enquanto não se completar o número proposto por Deus, pronto,
nós vamos atravessando as gerações, os séculos e assim continuamente. Então observe, há 2000 anos atrás era plenitude, hoje continua a mesma plenitude, que só tem um alvo de Deus na terra: salvação de almas, mais nada. Não é a igreja crescer em tempos suntuosos, é aumentar muito o número de igrejas evangélicas pentecostais no mundo, não é nada disso. É salvos, inscritos no livro da vida, até completar um número. Que número? O número que Deus propõe para si mesmo. E sempre o número de Deus é número de perfeição. É número de perfeição. Mas atentemos um pouco mais. Que dissemos? Estamos na plenitude dos tempos. Estamos na plenitude dos tempos. Indo para Lucas capítulo 21, quando já temos considerado anteriormente, Jesus dizendo que não passaria esta geração, a geração para quem ele falou aquelas palavras, sem que tudo aquilo acontecesse, referindo-se à destruição de Jerusalém e do templo. Lucas capítulo 21, e lemos a partir do verso 20: mas quando vi de Jerusalém cercada dos exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes; os que estiverem no meio da cidade, que saiam; e os que estiverem nos campos, que não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Verso 23: mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Para o povo, e pergunto: que povo? Sobre que povo haveria ira? Sobre que povo haveria ira? Sobre os próprios judeus, israelitas, porque eles mesmos falaram com a sua própria boca, quando clamaram pedindo a morte de Jesus: crucifica-o, hei de crucificar o vosso rei. O que o povo clamou? Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. Eles mesmos decretaram. E desde que os judeus foram destruídos, quase aniquilados, na destruição de Jerusalém no ano 70, por todos os povos pelos quais os judeus passaram, eles eram odiados. Até nós aqui no Brasil, que não temos nada a ver com aquele Oriente, pensamos assim, a título de cristãos, chega uma certa semana aí que se comemora uma surra, um enforcamento do traidor de Cristo Jesus, e falamos de boca cheia que os judeus mataram Jesus, esquecendo que Jesus foi morto por causa das nossas transgressões. Mas é o conceito: ira sobre o povo israelita. Muito bem. Agora, leia comigo o verso 24. Leiamos: e cairão ao fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Irmãos, precisamos considerar e ligar a história da humanidade. Os israelitas sempre foram perseguidos, em particular pelos cristãos do catolicismo romano. As cruzadas saíam dizendo que ia libertar Jerusalém do cativeiro dos muçulmanos ou do islamismo, mas na verdade, pelo caminho, eles iam destruindo tudo que era israelita, ou até cristãos que não fossem católicos romanos, mas entre aspas, iam às cruzadas encontrando judeus, aniquilavam os judeus, até que por último, na Segunda Guerra Mundial,
todos nós temos notícia fresquinha para nós, aquilo que aconteceu com os israelitas, titulados judeus, de que houve um holocausto, a procura de um extermínio deles, através da mão dos alemães e outros mais. Paremos. Grande ira sobre eles. Cumpriu-se, estamos vendo. Mas lemos no verso 24 que isso aconteceria até que o tempo dos gentios se completem. Opa! O que está acontecendo agora? Os israelitas, que eram um povo espalhado pelo mundo, voltaram à sua própria terra, Canaã. Tem a sua capital e cidade, que é Jerusalém, e agora já não estão escravos dos povos, agora tem a sua autonomia de defesa, e vimos quanta guerra houve contra eles, e de todas essas guerras ele saiu vitorioso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o tempo da ira sobre o povo israelita terminou. Mas por que terminou? Porque já estamos com os tempos dos gentios completos. Na plenitude dos tempos, Jesus veio, completando o tempo dos gentios. Opa! Cessaria a perseguição contra os judeus. Observem, por favor, esse quadro. Nós estamos no fim. Não se ilude com alguns que dizem que Jesus vai voltar e vai levar os judeus para pregarem às nações. Falta de conhecimento bíblico, porque é o contrário. Pedro já disse: porque a promessa diz respeito a vós e a vossos filhos. Primeiro aos judeus foi a palavra de Jesus, e depois para os gentios. Para os judeus já houve a pregação com João Batista, com Jesus, com os apóstolos, e Paulo sai pelo mundo pregando aos gentios e declara um outro mistério de Deus que está em Efésios. O mistério é que os gentios também são de Deus e chamados à salvação por Cristo Jesus. A parede da separação ruim, Deus está salvando todos, porque toda a humanidade é dele. Deus amou de tal forma o mundo, e não só os israelitas. O israelita foi como o povo profeta, para levar a mensagem ao mundo. A salvação vem pelos judeus, mas o tempo dos israelitas já passou, já atingiu os gentios, e agora a palavra que temos aqui, e pelo sinal de Jerusalém retornar à mão dos judeus, é que já está se completando, entre aspas, o número daqueles que hão de ser salvos. Estamos no fim. O mundo trabalha por uma paz. Que paz cheia de guerra, que paz cheia de atentados terroristas, mas estão lutando ainda. E Jesus avisou através da palavra de Paulo em Tessalonicenses, quando disserem: agora a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Esse é o caminho que estamos, esse é o tempo que vivemos, é tempo do fim. Que fim? Não resta mais nada. Hoje, a última alma que tinha que chegar no nível que Deus quer, poderá chegar, completou o número, e Jesus não vai fazer a gente fazer hora extra no mundo, não. Completou o tempo, ou o número de salvos, arrebatamento, não tem mais interesse. Isso que nós precisamos entender. Não temos coisa para frente para acontecer neste mundo. É só evangelizar, e nós mesmos cuidarmos de nós, para que não aconteça, disse Paulo, pregando aos outros sejamos reprovados. Então cuidarmos de nós,
chegarmos à medida de varão na estatura perfeita de Cristo Jesus e levar a mensagem aos outros. Mais nada é o objetivo da igreja na terra. Mais nada. Estamos considerando Apocalipse capítulo 12 em seu desenvolvimento. Estamos na última trombeta, ela já foi tocada, os acontecimentos já estão aí. Tanto assim, consideremos, já temos visto anteriormente, depois de Jesus subir ao céu, Apocalipse 12, retornemos lá, após a leitura do verso 5, que disse-nos: e deu à luz um filho varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus foi para o céu. O que aconteceu na terra? Verso 6: a mulher, que representa a igreja, fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Os dias da igreja são contados, 1260 dias. Se contabilizarem o que é 1260 dias, é 42 meses. Se contabilizar o que é 42 meses, é 3,5 anos. Tira a palavra anos, séculos, décadas e coloque tempos. É os mesmos 3,5 dias finais da última semana, desde que Jesus já foi aos céus até a eternidade. A igreja é perseguida. Primeiro Jesus, Estevão, Tiago é morto, Pedro tem que ser livre, senão ia morrer também, e a igreja em Jerusalém se dispersou pelo mundo, entrando em perseguições, ou sendo perseguida, e isso através de todos os séculos, ainda mais no Império Romano. Império Romano, quantos mártires, milhares e milhares, sem conta. E depois também a Inquisição Católica, quantos cristãos que não eram católicos foram mortos. E depois comunismo. E depois no tempo presente, quanta coisa acontece. A igreja perseguida, e ela só tem um lugar para se abrigar, é no deserto. Se ficar no Egito, se ficar no mundo, terror. A nossa alimentação e proteção está no fato de retirarmos do mundo e nos abrigarmos no deserto, onde o Senhor está protegendo o seu povo. Igualzinho no tempo de Moisés, sair do Egito e ir para o deserto, para estar debaixo da nuvem protetora de Deus. Tempo 3,5 tempos, dias, anos, décadas, séculos, milênios, não importa, é 3,5 tempos de Deus. Continuando um pouco mais, aqui mesmo no capítulo 12, já tratamos anteriormente, mas voltamos, verso 7, houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Pronto. Verso 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. É aqui que temos esse aspecto. É dentro dos 3,5 dias finais. E a palavra que já vimos, repetimos, quando está no verso 12, na parte segunda, ao dizer: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E o verso 13: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Observe, não é Maria não, é a igreja. Maria não foi perseguida na terra, mas a igreja foi perseguida na terra.
Verso 14: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, olha aí, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Agora chama a atenção. Tempos determinados por Deus, em Daniel 9, 3,5 últimos dias. Em Apocalipse 12, 1260 dias. Que verso foi que nós lemos que disse isso? O verso de número 6. E o verso 14 confirma que a mulher foge para o deserto. E qual o tempo dela no deserto? Verso 6, 1260 dias. E o verso 14? Tempo 1. Tempos 2. E metade de um tempo. Somando 3,5 tempos de Deus, que eu já tenho insistido. Daniel 9, 3,5 dias finais, 3,5 tempos finais, seja anos, seja décadas, sejam séculos, sejam milênios, mas para Deus é 3,5 tempos. É onde estamos, é o nosso tempo de vivência na face da terra, debaixo de perseguição, debaixo de perseguição. Se não é afrontosa como no tempo do Império Romano, se não é declarada como no tempo do comunismo ou da Inquisição Católica, entretanto continuamos debaixo de perseguição. Todo aquele que quiser seguir Cristo piamente padecerá perseguição. O mundo vos aborrece. Por quê? Porque nós não somos do mundo. No Quênia, todos os dias os cristãos são queimados vivos. Isso é um país, mas não é só lá no Quênia que os cristãos estão sendo mortos, não. No Egito há perseguição contra os cristãos declaradamente. Em todo o território islamita é perseguido. No comunismo é uma situação de limitação. Era assim que os cristãos eram tratados. E temos notícias da Sibéria, que os irmãos passando aflição na Sibéria, naquele lugar gelado, presos ali por causa da fé em Cristo Jesus, clamavam dia e noite para Jesus voltar. Mas a palavra do Senhor é: tenha paciência, mais um pouquinho de tempo, porque tem que completar o número dos que hão de ser salvos. E foi bom não ter vindo lá em 1940, senão eu nem tinha nascido, ou não tinha aceitado Jesus ainda. Foi bom demorar até agora para nós. A misericórdia de Deus é que fez chegar até nós esse tempo para sermos salvos. Senão nós não existiríamos, se o número fosse completado antes de nós. Mas continuemos. Estamos em Apocalipse capítulo 12, verso 14. A igreja na terra tem 3,5 tempos, 3,5 dias, 1260 dias. Traduzindo tudo, 3,5 tempos. Não podemos esquecer isso. Se entendemos isso, estamos entendendo bastante coisa do tempo que vivemos. Não estamos para ver uma nova época, de uma nova explosão tecnológica no mundo. Não, a próxima explosão deve ser o fim deste mundo. Porque já estamos na plenitude dos tempos, e já o tempo dos gentios se mostra completo. Tem a palavra que diz que o Evangelho será pregado até os confins da terra. Que confins da terra que não foi pregado o Evangelho ainda? Alguém costuma dizer a janela 10 por 40, se assim é a expressão, ou perto disso. Mas eu tenho observado, lá é justamente onde o Evangelho esteve primeiro. E eu falo diferente, não sendo contrário à missão.
mas sendo realista. Lá é terra plantada, terra colhida, terra exaurida. Só ficou aqueles que foram contrários ao Evangelho. Porque os que foram fiéis, ou Deus recolheu ou eles mataram. Precisamos ter cuidado. Não pense que não houve passagem do Evangelho lá. Houve. E os confins da terra pode ser a geração última que Deus está, na sua visão, já vendo que é longe. É a nossa? É a próxima geração? Não sabemos. É um confins de terra também. Mas continuando um pouco mais, temos falado até aqui da 7ª trombeta tocando. Para onde poderíamos ir para identificar mais o tempo? Tem vários caminhos para escolher nesse desenvolvimento. Vamos considerar. No capítulo 13, já temos falado, só vou colocar lembrando, é mais uma visão dentro do toque da 7ª trombeta. Não tem 8ª trombeta para tocar. Já tocou a trombeta toda que tinha que tocar. É a visão da besta, ou das bestas, porque tem uma primeira e uma segunda na segunda parte do capítulo 13. Muito bem, não quero considerar isso. Mas no capítulo 14 se apresenta para nós a visão da glória celestial. Quando o verso 1 diz: "E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai." Já mostra a multidão que está diante do trono de Deus no monte Sião. E o verso 4 diz: "Esses são os que não se contaminaram, ou não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai." Estes, mais importante aqui para não trazer novas colocações ou questões. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Já mostra os homens comprados da terra junto a Deus na glória celestial. E nesse ponto se frisa para nós no capítulo 14, verso 14: "E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro na mão." Deixa eu ler de novo. Volto a ler o verso 14: "E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega, ou colhe. É já vinda a hora de cegar, colher, porque já a seara da terra está madura." Verso 16: "E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi secada." Houve a colheita. O que está dizendo no capítulo 14? Dentro do toque da 7ª trombeta, Jesus vindo, a questão com Satanás no céu sendo derribado na terra, Satanás perseguindo a igreja, grande aflição, um tempo determinado, 1260 dias, 3 anos e meio, 3,5 tempos de Deus. Considere essa sequência. O governo unificado ou globalizado no mundo, capítulo 13. E o 14, a colheita. É Jesus vindo e levando a igreja. É Jesus vindo, segundo a parábola, e levando o trigo. O que nos falta então? Só falta Jesus passar a foice e colher o trigo da terra.
e levar para o celeiro celestial. Essa é a realidade nossa, não falta mais nada para acontecer na terra, a não ser, outra vez repito, completar um mundo salvo. Mas os tempos, os acontecimentos já foram todos. A qualquer momento, pronto, Jesus vem. E lembre-se que, na verdade, não precisamos que Jesus volte para sermos colhidos. Jesus pode colher-nos agora, antes da última vez, na sua vinda, nas nuvens do céu. Observe, nas nuvens do céu. Colocando esse detalhe, que Jesus vem nas nuvens e colhe para levar o trigo. Ele não vem nas nuvens para ficar na terra. Ele vai chegar até as nuvens e nós vamos para lá. E de lá, para o celeiro celestial, ou para a glória celestial. Acabou o tempo da terra. Esse é o tempo que vivemos. Qualquer momento Jesus nos ceifa, nos leva, individualmente, um outro, mais outro, ou então na sua vida todos que restarem. E aí, em sequência, capítulo 14, verso 15, aliás, verso 18. Apocalipse 14, verso 18. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Outra colheita? É outra colheita. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, etc. Lagar da ira de Deus. Colhe-se o trigo para o celeiro celestial e a palha, o joio, vai para onde? Para o lago de fogo e enxofre. É o fim dos ímpios. Para nós só faltam essas duas últimas coisas, ou colheitas. Nós sermos colhidos para Deus, ou em conjunto sermos arrebatados para o céu. Assim como cada um pode ser colhido para Deus, para o céu, salvos, quero dizer, hoje ou amanhã, e os outros ficarem ainda para a vinda de Jesus, os ímpios também são colhidos na ira de Deus, ou para a ira de Deus. Individualmente, muitos ímpios são colhidos, cessando sobre eles a longanimidade de Deus. Ouviram o Evangelho e não deram atenção. Cessou o tempo deles, recolhe e lança no lago de fogo e enxofre. Recolhidos para condenação. É nesta sequência que chegamos ao capítulo 15, ainda dentro ou em consequência do toque da sétima trombeta, e não haverá outra trombeta. Nesta sequência de Apocalipse, quando no capítulo 15, verso 1, que diz: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Vai falar sobre a ira. 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nelas é consumada, completa a ira de Deus. Diz o verso 1. Entramos no capítulo 16, quando no verso 2 se diz: e foi o primeiro e derramou a sua taça
da ira de Deus sobre a terra. Não vamos entrar nos pormenores destas taças, porque são representações dos males definitivos e totais sobre a face da terra, mas queremos dizer que o primeiro anjo lança a sua taça e há um grande mal. No verso 3, o segundo anjo lança a segunda taça. Há um outro grande mal. O terceiro anjo lança a terceira taça. Há um grande mal sobre a face da terra. No verso 10, a quinta taça é derramada. No verso 12, leia agora. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, quem é o dragão? E da boca da besta, quem é esta besta? E da boca do falso profeta, quem é este falso profeta? Vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Paremos. Estou lendo o acontecido ao se derramar o sexto copo, a sexta taça, como quiserem, da ira de Deus sobre o mundo. Tem detalhes que poderíamos explicar, mas estou me detendo, identificando o tempo. Sétima trombeta. Concluiu o toque da sétima trombeta com acontecimento e revelação de que há 7 taças de ira de Deus para ser lançada na terra. São lançadas essas taças, a ira de Deus se derrama sobre a terra de forma definitiva e até total, em alguns casos aqui. E chega esta sexta taça. Observem que todos aqueles que são adversários de Deus se esforçam em congregar todos contra Deus. Prestemos atenção nesse fato, é importante. Verso 13: e da boca do dragão, Satanás, e da boca da besta, o sistema de governo do mundo, e da boca do falso profeta, as falsas religiões, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Verso 14: que são espíritos demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Como é que está o mundo hoje? Satanás derribado à terra com grande ira. Os governos mudando as suas leis e tantas religiões se associando aos governos no seu desvio dos princípios de Deus. É o tempo que estamos vivendo. Já sexta taça da ira de Deus. E como estão? Vamos tentar refrisar isso. As leis estão mudando todas para absurdos e abominações. O que Deus diz não faz é uma abominação. O mundo diz: tenha cuidado, ninguém fale contra, porque é algo especial. Que especial? É uma abominação máxima. E religiões até cristãs se apostatando da verdade, porque estão prensados em agradar os governadores, ou então ser excluídos de alguma forma da linha de poder dos governos. Aí temos, vamos falar claro, as igrejas evangélicas aderindo ao divórcio, aderindo ao segundo casamento, aderindo ao homossexualismo, aderindo ao aborto,
assassinato. Quanta coisa. Mulheres que não amam mais seus próprios filhos. Desviados de Deus. Que Deus tenha misericórdia e nós nos salve. Porque quantos de nós já podemos passar por problemas assim e tomamos decisões talvez erradas, mas agora estamos em Cristo Jesus, havemos sido lavados, havemos sido redimidos, mas esse é o princípio do mundo. Liberdade sexual, mas Deus chama de prostituição, fornicação, adultério. Os cultos viraram shows. Os cultos viraram shows. Os cultos de muitas igrejas viraram shows. Os dons viraram meio de ganhar a vida ou se enriquecer. De graça recebestes, de graça dai. Isso aí já sumiu das Sagradas Escrituras. Não, perdoe, não saiu das Escrituras. Da consideração de muitos que dizem pregar as Escrituras. Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 2. Apostasia. Quando essa se manifestasse, que todos soubessem. Quando vides a abominação da desolação no lugar santo, quem lê entenda, é o fim. E agora, perdoe-me dizer assim, mas estender a mão sobre dois homens, duas mulheres e dizer que estão unidos em nome de Jesus, o céu deve se arrepiar, estremecer de pavor e ira. O que contém Deus não destruir o mundo? Se a palavra diz quem tem ouvidos ouça, eu vou dizer diferente: quem tem olhos que veja. Está patente aos nossos olhos a apostasia do governo, sistema de governo do mundo e das religiões, todos contra Deus. E o povo, com todas essas leis fascistas, batem palmas. Que bom, liberdade, liberdade, posso fazer, agora posso publicar a abominação em que vivia escondido, mas agora não é mais abominação, agora é uma especialidade. Precisamos entender: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo. Quem amar este mundo, o amor do Pai não está nele. Essa é a realidade que estão vivendo, né? É cada vez mais saindo dessas práticas, dessas ideias como que permitidas por Deus, nunca. A palavra em Levítico é clara, em Romanos capítulo 1 é clara, é abominação. Não adianta argumentar outra coisa. Deus diz que abominação é abominação. Mas, por favor, estamos estudando dentro do tema, identificando o tempo que vivemos. É esse tempo. Quando a sexta taça da ira de Deus se derrama. Então já estamos lá na frente. Sétima trombeta, última trombeta da sete já tocou. Já tivemos vários acontecimentos. O último acontecimento, as 7 taças da ira. Estamos na sexta. E leio agora, por favor, o verso 15. Capítulo 16, verso 15. Leiamos juntos para gravarmos. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Ou seja, para quem é essa mensagem do verso 15? Para quem é a mensagem do verso 15?
Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Para quem é? Para a igreja, para os cristãos sinceros. Mas, por favor, em que época estamos vivendo? Sexta taça da ira de Deus, lá quase que no tópico último, ou seja, no penúltimo tópico da ira de Deus, ou degrau da ira de Deus. Quem é que diz que a igreja não vai passar tribulação? Sendo que nós vamos estar na primeira taça, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta. É taça de ira. Nós estamos no finalzinho da ira de Deus. Precisamos reconsiderar estas coisas. O que detém Deus não destruir agora o mundo? Talvez eu, talvez você, algo que falte na nossa vida para melhorar diante dele, ou aquele vizinho para o qual nós não pregamos o evangelho ainda. Aí está, é a realidade. E quando for derramada a sétima taça, por favor, que está logo depois no verso 17, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. Verso 20: e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. É o fim do mundo. Não vai ter mais monte, não vai ter mais ilhas. Se não tem ilha, não tem continente. Se não tem continente, não tem mar. Não tem mais nada. Cumpre-se a palavra que aquele mar já não mais existe. O planeta Terra já não mais existe. O universo, tantas galáxias, já não mais existem, enrolados como panos velhos e lançados fora. E os reinos deste mundo, pulverizados e levados pelo vento. Esse é o tempo que estamos vivendo. Nosso tema: identificando o tempo que vivemos, dentro dos períodos ou tempos colocados por Deus. Estamos à véspera do derramar da última taça da ira de Deus, que é o fim do mundo. Aí entendamos, Jesus disse, quando os apóstolos perguntaram: como será o fim do mundo? Vai ser como nos dias de Noé. A mesma chuva, o mesmo dilúvio que destruiu a geração corrupta daquele tempo, a mesma chuva é a chuva que levantou a arca, salvando os que nela estavam. Então, quando Deus for derramar a última taça, é um ato simultâneo: o mundo destruído e a igreja sendo arrebatada. É como no tempo de Sodoma e Gomorra. Tudo estava normal, comprando, vendendo, casando, dando casamento. Mas de repente Ló é tirado da cidade, ao tempo que a cidade é destruída. Isso que precisamos entender, uma coisa pela outra. Quando completar o número dos salvos e o tempo colocado por Deus, não tem mais nada que esperar. A igreja sobe e o mundo é destruído. Não tem nada que criar aqui um outro reino, outra oportunidade, porque oportunidade Deus tem dado dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo. Por isso é a palavra: declarai-vos hoje pelo Senhor, ou decida-se contra o Senhor. Não há meio termo. Por isso a palavra Apocalipse: quem é limpo, limpe-se ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Nos definamos diante de Deus. E lembrar da mulher de Ló. Não saia ou não pretenda sair do mundo olhando para trás, não.
Saia olhando para a frente e fique firme com o olhar naquele que se manifestará nas nuvens do céu. Não temos muito tempo. O tempo é chegado ao fim. Recordando para encerrarmos o estudo de hoje, na primeira oportunidade, estamos no final dos reinos na terra. No segundo estudo, temos somente 3 dias e meio na contagem de Deus. Na nossa contagem, dentro desses 3 dias e meio, já atravessamos 1980 anos. Considerando a palavra que vimos agora, estamos às vésperas do derramar da última taça da ira de Deus com que se consuma, completa, de forma total e absoluta, a ira de Deus sobre os homens que lhe são infiéis. Tem muitos detalhes, mas consideremos isso. Nada mais falta, senão completar o número dos salvos. E Jesus vem, e vem uma vez buscar o que são seus. Não tem uma terceira vinda, não. Ele já veio, se fez carne, habitou entre nós, e agora ele vem, observe bem, e nos levará para que onde ele estiver, estejamos nós também. Não tem uma chamada invisível e outra total. É uma chamada final, a colheita final. E depois o derramar da ira. Que Deus nos abençoe.